Fala, Editora Terra. Nesse papo reto aqui de hoje a gente vai falar sobre Renato Gaúcho, isso mesmo. Renato Gaúcho e suas coletivas, né, cara? Eu acho que esse papo rende, hein, cara? Rende bastante. Eu tenho visto aí, né, nos últimos, desde que o Renato chegou no Fluminense, uma discussão muito profunda a respeito das coletivas que o Renato tem feito. Muita gente, assim, muitos tricolores concordam, né, com a fala do Renato, questão de tempo e as justificativas que o Renato tem dado para tentar explicar o momento difícil que o Fluminense tem passado de entregar desempenhos muito abaixo da crítica, né? E assim, em parte o Renato tem razão quando ele fala que há pouco tempo de trabalho, né, que ninguém tem tempo, que é muito difícil trabalhar assim, sem ter uma semana cheia, etc, etc, etc. Realmente o nível da competição cai muito quando você não tem tempo para trabalhar, né? Principalmente quando os treinadores são treinadores bons que têm a capacidade de fazer a diferença com o tempo de trabalho que ele tem em mãos. Imagina um Abel Ferreira, se ele tivesse sempre uma semana cheia, eu acho que ele ia fazer um trabalho simplesmente espetacular no Palmeiras, muito melhor do que ele está fazendo provavelmente, né? Se com tão pouco tempo o Abel consegue entregar o trabalho que ele entrega, imagina se ele tivesse uma semana cheia, né? Enfim, mas aí se eu falar isso pro Renato, o Renato ele vai dizer assim, não, mas o Abel, olha o time que o Abel tem, olha o time que eu tenho, né? O Renato ele não tem papo na língua, muitas vezes ele já expôs, inclusive, o time do Fluminense, dizendo que precisa de jogadores, que o time, aí ele fala muito que o futebol brasileiro já não tem jogador que decide, mas o Palmeiras tem o Estevão, o Palmeiras tem não sei quem, aí ele acaba fazendo uma dicotomia entre o time dele, né, uma comparação entre o time dele e o Palmeiras. O mesmo Renato, que quando esteve no Flamengo, né, dirigindo o Flamengo, o time do Flamengo galáctico, ele não ganhou nada no Flamengo, né? Então, assim, ele meio que se contradiz. O Renato que diz, que sempre falou assim, não, me dá um timaço na mão para vocês verem. Foi dado um timaço na mão dele, ele não fez nada, não conquistou nada como técnico do Flamengo, inclusive saiu do Flamengo muito mal com a torcida do Flamengo, né? Que não queria mais ele lá e vibrou quando ele saiu. Então, é muito fácil, né, você falar que eu quero ver, se fosse na minha mão também eu faria. Não faria não, porque o Renato teve essa oportunidade e não fez na mão dele o que se esperava dele. Mas dito isso, uma coisa tem me incomodado bastante e, como vocês sabem, né, quem não sabe eu vou anunciar aqui, no próximo sábado eu estarei participando das coletivas de imprensa com o Renato Gaúcho. Mas eu confesso que eu tenho achado o nível das coletivas com o Renato muito ruim. Eu não acho que está muito ruim por conta das perguntas, né? A gente sempre criticou muito a questão das perguntas nas coletivas, que realmente precisa, né, melhorar. Mas a gente já tem gente ali que tem feito, na minha opinião, que faz perguntas muito bacanas, como o Wilson Fortes, da Central Fluminense, como o próprio Cauã Tinoco, do Jornada. O Lessa, quando está lá, também faz perguntas muito pertinentes, né? Então acho que o nível já melhorou. A gente tem tentado também, quando a gente participa, fazer perguntas que são pertinentes. Eu acho que está dando certo, a galera tem elogiado e tudo, mas eu não sei, sinceramente, galera, aí minha posição aqui para vocês, se eu vou conseguir, nessa sequência, participando das coletivas, extrair do Renato o que vocês querem, né? Eu juro que eu vou me esforçar muito para conseguir trazer para vocês aqui perguntas pertinentes. Começa o sábado, uma parceria com o Netflu, inclusive vai ser a volta do Netflu às coletivas de imprensa, porque eu vou estar representando o Resenha e vou estar representando o Netflu nessa coletiva. É uma parceria, tá? Para vocês entenderem, eu não estou largando o Resenha para trabalhar no Netflu, não é isso. É uma parceria das duas plataformas, do portal Netflu com o canal do YouTube Resenha Tricolor 1902, uma parceria dos dois, tá bom? Então, dando sequência aqui, não sei se vou conseguir extrair muito do Renato, né? Não sei se vou conseguir atender as expectativas de vocês, inscritos, membros do canal, né? Galera que curte o Resenha. Porque o Renato ele tem se prontificado a fazer respostas protocolares sempre. Eu até acho, parafraseando o meu amigo César Almeida, né? Que ele comenta muito isso nas lives, né? É quase um déjà vu você vê as coletivas do Renato, né? Você vê a coletiva de ontem, você vê a coletiva contra o Juventude, praticamente a mesma coletiva, porque as respostas são as mesmas, as perguntas não, algumas perguntas
bem interessantes, bem pertinentes, como a que o Lessa fez ontem, mas as respostas são sempre as mesmas respostas. O Renato sempre justificando, se pautando em adversários, não porque o fulano não está jogando bem, porque o ciclano foi eliminado, porque o Beltrano também não está apresentando nada, quem é que está apresentando futebol, porque não tem tempo para trabalhar e por aí vai. Sobre essa questão de tempo para trabalhar, tem uma outra questão que eu gostaria de levar aqui a uma reflexão de todos nós. O Renato teve um bom tempo aí para trabalhar, diferente do que ele está falando. Haja vista que ele poupou o time do Fluminense pelo menos em 2 datas de competição sul-americana, né? Ele poupou contra o União Espanhola no Chile, poupou contra o São José também. Teve mais um jogo, se não me engano, Copa do Brasil, algum jogo que ele poupou, e ele teve pelo menos aí 3 semanas cheias. Bota aí mais ou menos uns 15 dias de trabalho. E o mais impressionante é que depois desses dias que ele teve de trabalho, o Fluminense, quando voltou, sempre voltou sucumbindo, sempre voltou pior, sempre voltou sem intensidade, sem vibração. Vocês não lembram o jogo contra o Botafogo? Que a gente teve uma semana cheia inteira, o Botafogo jogou com o time titular, na quarta perdeu para o Estudiantes, foi jogar contra o Fluminense no Engenhão e atropelou o Fluminense. Atropelou o Fluminense tecnicamente, atropelou o Fluminense taticamente, atropelou o Fluminense fisicamente. Então, assim, essa tese do Renato de que com tempo para trabalhar a gente vai apresentar um melhor futebol, ainda não se confirmou. Porque às vezes que ele teve essa oportunidade, ele foi facilmente superado. Eu acho injusto falar do jogo do Atlético Mineiro, que ele teve a semana cheia, o Atlético não, e ele jogou e perdeu para o Atlético. Eu acho um pouco injusto porque o Fluminense contra o Atlético Mineiro não faltou vigor. O Fluminense, ele até, boa parte do jogo ali, ele até foi dominante em alguma parte do jogo, ele conseguiu fazer uma boa atuação até uma certa parte do jogo, e como sempre nos finais dos jogos, ele sucumbiu para o Atlético Mineiro por falta de postura, sentiu a pressão do Atlético, se comportou como um time pequeno, e aí tomou os gols do Atlético, assim como o Juventude, que ele poderia ter tomado também, né? É o comportamento de fim de jogo bizarro que ele teve contra o Atlético, ele teve contra o Juventude. Então, assim, voltando aqui a essa questão, o Renato está se contradizendo. As coisas que ele prega não se comprovam quando ele tem a oportunidade de colocar em prática essas coisas. É como aquele cientista, né, que ele tem uma teoria e aí ele vai lá e vai testar a teoria dele para que a teoria dele se confirme. Se a teoria dele se confirmar, ela deixa de ser uma teoria para se tornar uma verdade científica, né? Quem estudou um pouco de método científico sabe o que eu estou falando aqui. Se eu estiver falando alguma coisa errada, a galera me corrija aí. O Renato, ele tem a teoria, e quando ele vai experimentar a teoria que ele cria, a teoria dá errada, ela não se confirma. Então, o Renato está falando demais e está apresentando menos. Ele precisa, isso é minha opinião, óbvio que fiquem à vontade aí para comentar, dizer o que vocês acham, um pouco em tela, não concordo, acho que o Renato está certo sem problema nenhum. Fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para conversar. Óbvio que tem que ter respeito, sem xingamento, sem, sabe, é só respeitar. Mas o que eu estou falando é isso. Então a gente está vendo isso acontecendo, essa história se repetindo, né? E o Renato, praticamente toda a coletiva são as mesmas respostas. É sempre, mas ninguém está jogando nada, o que vocês querem? O futebol brasileiro tá baixo, não se faz mais jogador como antigamente, porque o fulano tem Beltrano, Ciclano e Beltrano, porque tem dinheiro e a gente não tem dinheiro. Cara, as coletivas do Mano Menezes eram muito mais interessantes, cara. O Mano Menezes fazia leitura de jogo. A gente fazia perguntas para o Mano Menezes, ele ia lá e respondia fazendo a leitura de jogo, com uma educação acima da média. Assim, a gente tem críticas? Tem. Eu fiquei muito decepcionado com o Campeonato Carioca, a atuação dele. Fiquei. Achei que ele fez o Fluminense se comportar como um time pequeno na final com o Flamengo. Achei. Há muito tempo que eu não vejo o Fluminense se comportando como se comportou numa final com o Flamengo. Ele não entendia, talvez, o espírito de ser tricolor, o espírito do Fluminense numa decisão. Mas, cara, eu tô com saudade do Mano Menezes. Pelo menos das coletivas do Mano Menezes, em que a gente, pelo menos, tinha sinceridade. Pelo menos a gente tinha ali uma honestidade intelectual da parte dele. Se o time jogasse mal, ele reconhecia o erro, ele dizia que o time jogou mal, ele apontava falhas, sem expor o jogador, ele apontava erros, ele apontava caminhos para consertar o erro. E o Renato não. O Renato se prontifica a dizer que não teve tempo para treinar,
que se tivesse tempo seria outra coisa, que o futebol brasileiro está indo de mal a pior, que jogadores, que não se fala mais jogadores como antigamente, ele sempre fala a mesma coisa, pergunta o que o torcedor quer, reclama de vaia no início do jogo. Ele praticamente, todas as coletivas do Renato são a mesma coisa. Nada muda nas coletivas do Renato Gaúcho. E isso, confesso aos amigos, que está me deixando bastante desanimado, até para participar das coletivas. Eu vou estar lá sábado, é um jogo muito importante, é um clássico, e vou estar lá representando o Resenha e o Netflu, vamos estar lá para acompanhar o jogo, fazer nossa análise pós-jogo e também participar da coletiva. Espero que eu consiga extrair do Renato alguma resposta convincente sobre o time do Fluminense, sobre uma análise maior do Fluminense. Vamos fazer perguntas táticas, né, para ver se o Renato nos responde o que a gente precisa ouvir e tentar aí, né, ajudar, né, aos colegas lá que estão perguntando e tudo, a melhorar um pouco do dinamismo dessas coletivas. Não estou esperançoso, sendo bem sincero, não estou esperançoso que vai ter uma melhora, não estou. Acho que vamos continuar no mesmo nível e confesso que com o tempo, se isso continuar assim, eu vou optar mais pelas entrevistas na zona mista do que propriamente as coletivas, porque a coletiva a gente quer extrair coisas legais, né? Saber quais são os rumos que o nosso time vai tomar, o que o treinador está pensando, para que a gente possa fazer a nossa análise. Enfim, fica a esperança de que o Renato melhore um pouco nessas coletivas aí e que ele comece a falar mais do jogo, que ele consiga nos entregar um Fluminense, se não um Fluminense que a gente quer ver jogar, pelo menos um Fluminense que luta muito, que tem intensidade, que briga por todas as bolas. Pelo menos isso já nos deixaria bem esperançoso, né, galera? Então é isso aí, se esse foi o papo reto de hoje, para vocês se inscreverem no canal, deixar o like se gostou desse vídeo, é só puxar o comentário para o lado e hypar esse vídeo, faz toda a diferença, valeu, saudações tricolores.